Pessoal, no vídeo de hoje vou trazer aqui alguns motivos para você não comprar esse inversor off-grid híbrido. Eu não sei se são todos assim, mas infelizmente vou dizer para você, não compre esse inversor antes de assistir esse vídeo, certo? Eu tenho aqui esse inversor, que também é controlador. Estou com esse controlador aqui, que é mais antigo, e tenho aqui o inversor da Refusol, que é o inversor on-grid. Esse inversor aqui, ó, tem muita gente na internet fazendo vídeo, falando bem, dizendo que é ótimo, que é não sei o que, gente que diz aí ser entendido da área de energia solar, da área de elétrica, fazendo aí vídeos e mais vídeos sobre esse inversor, recomendando. Eu inclusive comprei por uma recomendação de um amigo, de um colega que assistiu esses vídeos aí e acabou me recomendando e eu comprei. Não culpo, porque na verdade eu que fui o errado, que acabei comprando sem realmente pesquisar o que era de fato um inversor. A pessoa que compra um inversor híbrido, ele quer não só garantir, armazenar energia na bateria e garantir o fornecimento numa eventual interrupção da concessionária, mas ele também quer produzir a sua energia solar e economizar. Pois bem, esse inversor aqui, a proposta é justamente essa: economizar, produzir a sua energia de forma off-grid e ter aí um backup, um sistema, um armazenamento, né? Para quando faltar energia na rede, você ter. Por isso ele já vem aqui com a chave, com uma automação aí dentro dele. Quando falta energia, ele muda para as baterias. Durante o dia, quando tá o sol batendo nas placas, ele muda para as placas, depois bateria, depois concessionária. Enfim, vamos ver aqui por que esse inversor ele não cumpre o que promete. Primeiro, ele tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele tem três programações de automação. Essa primeira aqui, que é SBU, que significa Sistema, né, Solar, Bateria e Utilitário, que é a concessionária. Você tem a USB, que é concessionária, solar, bateria. E você tem a SUB, que é solar, utilitário e bateria. Na prática, nenhum desses aí vai atender a sua necessidade. Começando pelo SBU, solar, bateria, utilitário. Enquanto tiver luz, ele estará utilizando as placas para fornecer energia, certo? Ele vai estar mesclando aí entre placa e bateria. O importante é, ele não vai passar para a rua, para a concessionária, enquanto tiver luz, certo? Se você tiver um bom banco de placas, vários painéis aí e uma boa quantidade de bateria, vai estar legal, certo? Porque você vai conseguir manter aí a sua casa, não vai descarregar tanto a sua bateria. Se você não tiver, o que acontece? Se você tem um consumo aí médio, né, de 300, 400, 500 watts por hora, vai descarregar sua bateria, certo? E quando chegar à noite, você não vai ter bateria para usar, no caso de uma necessidade. E o pior, se ele descarregar a bateria, ele não passa para a rua. Ao descarregar a bateria, ao invés de ele passar para a rua, ele desliga, inclusive interrompendo o fornecimento de energia da rua. Porque o correto seria, ele tá aqui usando as placas, os painéis e a bateria. Acabou a potência dos painéis, não tem mais potência, embora ainda tenha luz, ele não vai passar para a rua, ele vai passar para as baterias. Se descarregar a bateria, ele tinha que passar para a rua, mas não, ele desliga. Isso inviabiliza essa forma aqui de usar o inversor, essa programação aqui, simplesmente. A próxima aqui, utilitário, solar, bateria. Não faz sentido aqui, apenas se você quiser utilizar realmente como um no-break,
um sistema de backup, você vai ficar usando a concessionária e só vai usar a solar se faltar energia na rua, né? E aí vai usar solar e bateria. E a próxima aqui, solar utilitário bateria. Essa aqui durante o dia você ficaria nos painéis. Aí você tem que ter bastante painéis para garantir fornecimento de energia aí para sua residência, porque ele tá ali solar, concessionária, painéis. Mas na verdade, se o sol baixar e aí os painéis não estiverem gerando o suficiente, ele não passa para a rua, ele passa para as baterias. E aí aquele mesmo problema, vai descarregar suas baterias. Enquanto tiver luz, ele não passa para a rua, certo? Quando tiver sol ou alguma luz batendo nas placas, ele não vai passar para a bateria, não vai passar para a rua, vai ficar entre solar e bateria. Então isso não faz também nenhum sentido. Bom, tenho alguns colegas que tem esse pessoa aqui que ele também deu alguns problemas de ficar desligando, provavelmente justamente por isso, porque ele nessa programação ele não passa para a rua, né? Nessas programações comuns aqui ele não passa para a rua e aí ele acaba desligando e cai a energia. Ele desliga, ele reinicia sozinho, que é uma coisa muito boa. Por isso que eu comprei inclusive esse inversor, porque quando ele entra em erro, ele volta sozinho. Ele desliga, depois de alguns segundos ele reinicia, mas entre esse tempo que ele leva para reiniciar, cai a energia de sua residência. O que tiver ligado desliga e você pode perder algumas coisas em relação a isso, inclusive perder equipamento. Outro problema desse inversor é a questão do carregamento das baterias. Aqui, ó, a gente tem o modo de carregamento. Aqui o meu está programado para carregar apenas da energia solar. Mas você pode aqui, por exemplo, programar para ele carregar da energia solar dos painéis e da concessionária, ou não carregar de jeito nenhum. Bom, se você coloca ele para carregar aqui da concessionária e dos painéis, ele vai ficar o tempo todo carregando as baterias. Então, se torna um uso ineficiente, porque o carregamento dele das baterias, seja pelo painel ou pela concessionária, não é eficiente. Eu já observei isso, não é muito eficiente, você perde muito. Então você vai ficar aqui carregando as baterias da energia da concessionária e depois utilizando. Ele vai carregar as baterias, quando a bateria estiver carregada, ele passa a usar as baterias, a depender daquela sua programação lá. E aí quando a bateria descarrega, ele passa para a rua, volta a carregar as baterias. Bateria carregada, ele volta para a bateria, descarrega a bateria, aí volta para a rua, começa a carregar as baterias, fica esse ciclo. Tem gente que fica com esse inversor aqui ligado a noite toda, ele liga a ventoinha aqui, ó. E aí fica a noite toda ligado, porque fica carregando as baterias e utilizando a bateria para abastecer a residência. Isso se torna um uso ineficiente. Eu tenho um colega que usa dessa forma, né, sem saber, estava usando dessa forma, e não resultou em nenhuma redução de consumo da concessionária, mesmo ele tendo lá vários painéis, mas como ele usa a energia da concessionária para carregar as baterias, e isso acaba gerando uma perda muito grande na eficiência e um alto consumo na energia da concessionária. Aí agora ligou aqui a ventoinha, mas ele ligou porque ele está carregando. Agora ele está carregando da rua, tá vendo? Está carregando da rua porque eu devo ter mudado alguma coisa aqui. Deixa eu ir aqui. Eu acho que eu mudei sem querer. Aí, eu mudei sem querer. Ele tem que ficar nesse daqui, ó. E aí ele não carrega da rua. Porque senão ele fica carregando da rua o tempo todo. Agora ele vai desligar o carregamento da rua. Aí já desligou, tá vendo? Já não está carregando mais da rua. Você entendeu? Mesmo tendo o painel solar, ele estava usando a energia da rua,
jogando para cá para carregar as baterias e das baterias jogando para o consumo da minha residência. Não faz sentido isso. Isso aí é a forma mais ineficiente, você acaba gastando 2 vezes mais e o que era para ser economia vira um gasto desnecessário. Bom, outro problema que ele tem, que eu já falei, essa questão do interrompimento, né? Agora bem, como eu fiz para resolver todos esses problemas desse inversor? Quer dizer, quase todos. Aliás, tem um outro problema que esse ele não consegue resolver, que a energia, a onda que ele gera aqui não é uma onda instável, não é uma onda estável. E aí eu vou postar um vídeo aqui, a diferença de uma lâmpada ligada na energia da concessionária e uma lâmpada ligada na energia gerada por ele, vindo da bateria. E aí você vai ver a diferença, como a lâmpada, quando está ligada nele, fica oscilando. Oscila muito. Então esse problema não tem como resolver. É um problema, é um defeito, é um problema do inversor. Eu já vi outros vídeos, o pessoal postando aí, falando sobre isso, né? Não tem como resolver. Eu não sei se isso danifica algum equipamento, mas eu sei que não é bom. A questão da programação, como foi que eu fiz para resolver? Bom, eu comprei esse inversor para tirar todo o painel que eu tinha aqui, com aquele bocado de contactura, de relés para fazer a automação, né? E infelizmente eu tive que voltar com tudo isso, tá aqui, para resolver o problema. Primeiro eu coloquei uma contactora, certo? Uma contactora que faz o intercâmbio entre a energia produzida por ele e a energia fornecida pela rede, certo? Então, como ele estava dando, antes de eu fazer toda essa alteração, ele dava erro porque a bateria descarregava, né? E aí ele desligava e caía a energia na minha casa, mesmo quando ele estava injetando na minha residência a energia da concessionária. Eu botei essa contactora, porque aí, ó, se ele desligar, tá aqui, ó, se ele desligar, vai automaticamente para a energia da concessionária. Então já tirei aquele erro de ele desligar e cair a energia da minha casa. Ele desligou, aí, agora passou para rua, mas ele desliga, ó, aqui a energia vinda dele, ó, desligou, pronto, a contactora já mudou, já vai automaticamente para a concessionária. Aqui é só uma simulação, né? Mas enfim, já tirei aquele erro. O outro erro, outra coisa que eu fiz aqui, eu coloquei esse on-off, que na verdade eu coloquei para programar os horários de ligar o inversor, né? Para ele não descarregar, para ele não iniciar muito cedo, quando não tinha sol, porque bateu só nas placas, ele já muda para o inversor. Então, para não acontecer isso, eu coloquei um on-off. Mas agora não é mais necessário esse on-off aí. Vou deixar aí porque é uma forma fácil de eu chegar aqui, desligar, mudar para rua, mudar para ele, mas não é mais necessário. Por quê? Primeiro porque eu mudei aqui a programação. Essa programação aqui, ó. Essa programação aqui de, né, solar, bateria, rua, eu deixei nessa programação porque a prioridade é solar, depois a bateria, depois a rua, certo? Nessa programação aqui, ele ficaria o dia inteiro na solar, nos painéis e nas baterias, intercalando, e só mudaria para a rua à noite, depois que não tivesse mais sol. Nesse caso aqui, se a bateria descarregar nesse período aí, ele vai desligar e vai interromper o fornecimento da energia. O que eu fiz para resolver isso? Infelizmente, eu tive que instalar um outro controlador de carga, certo? Tirei
os painéis que estavam ligados aqui nele, tirei daqui e coloquei no controlador de carga separado. Eu ganhei em eficiência, porque esse controlador é muito mais eficiente do que ele para carregar. E aqui, nesse caso aqui, eu já eliminei o solar. Então ele já não trabalha mais aqui nos painéis, né? Porque os painéis estão lá no outro controlador. Eu já eliminei, ele trabalha apenas na bateria e na rua. Ou seja, para ele aqui é sempre noite, certo? Então o que acontece? Nesse caso aqui, quando a bateria chega numa determinada tensão que eu programei aqui, ó, quando a bateria chega nessa tensão, ele muda para rua, certo? Se eu tivesse com os painéis conectados aqui, ele não mudaria. Só mudaria se fosse à noite, certo? Mas durante o dia, se a bateria atingisse essa tensão, ele não mudaria para rua porque ele entende que tem painel solar, tem luz, ele continua nos painéis. Ele não segue essa determinação aqui, essa programação da bateria. Mas como eu tirei os painéis, então já não tem mais painel, ele está já na bateria. Então, quando chega nessa programação aqui, ele muda para rua. E aí, quando ele chega em 27.2 de novo, ele muda novamente para as baterias. Entendeu? Então, agora sim ele ficou funcionando da forma que eu queria que ele funcionasse, né? Porque durante o dia eu vou ter uma produção solar, eu vou consumir dos meus painéis que está alimentando aquele controlador, alimentando a bateria, e ele puxando das baterias e jogando para casa. E aí, quando a bateria descarrega a 26.6, chega a 26.6, ele muda para a rua. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho poucos painéis ligados nele aqui, são apenas 500 watts, 500 e poucos watts de painéis. Então eu não descarrego a bateria muito, porque eu preciso dessa bateria como um banco de reserva para a noite, certo? Se eu descarregar muito, não dá tempo de recarregar minhas baterias. E aqui, se for à noite, por exemplo, faltou energia, aí ele volta para o inversor, para as baterias, independentemente da tensão, desde que esteja maior do que isso aí, ó. Ele vai ficar nas baterias até 23. Chegou em 23, aí ele vai desligar, certo? Se a energia da concessionária ainda não voltou, ele vai desligar, tá bom? Então, assim, isso foi o que eu fiz para tentar resolver, né? Ou pelo menos utilizar esse inversor, né, de uma forma mais adequada, porque as programações que vem nele realmente não atendem. São realmente programações que não fazem nenhum sentido. E aí tive que voltar com o meu sistema de automação. A única coisa que eu tinha no outro que não tenho aqui são alguns relés que eu tinha, né, para fazer justamente o papel que ele faz aqui. E a questão dos wattímetros para medir até quantos watts a bateria descarregar, tá, fazer essa automação. Que aqui também ele faz, né? Eu não preciso disso. Aqui eu estou apenas com a contactura e o sonógrafo que eu deixei aqui. Então é isso, pessoal. Se você quer esse inversor, onde você vai estar o tempo todo usando a sua energia da concessionária, e só se faltar energia você muda para as baterias, ótimo, beleza. Se você quer para economizar, para produzir sua energia e só mudar para a rua quando tiver uma necessidade, você precisa pensar antes de adquirir esse inversor. Você precisa ter um bom banco de baterias, um bom banco de painel solar e ainda precisa pensar se vai valer a pena mesmo, porque talvez você precise de alguns outros equipamentos. E aí talvez um outro inversor seja mais viável. Certo? Tá aí. Esse é o inversor que muita gente está falando bem aí. Mas eu garanto que quem está falando bem, sem nenhuma ressalva esse inversor, tá ganhando dinheiro para isso. Deixe seus comentários aí, o que é que você pensa.